Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tati Ellen e na aula de hoje nós vamos falar sobre função quadrática ou função do segundo grau. A função quadrática acontece em vários fenômenos no nosso cotidiano, desde o chute de uma bola, lançamento de um projétil e outros exemplos que estão mostrados aqui na figura. Essas figuras elas fazem uma trajetória parabólica, e é exatamente isso que a função do segundo grau nos proporciona. Toda função do segundo grau tem esse formato: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo x pertencente aos números reais. E cada elemento, cada coeficiente tem um elemento muito importante na nossa função do segundo grau. Observem aqui alguns exemplos de funções quadráticas. X ao quadrado mais 3x menos 5, onde o a vale 1, o b vale 3 e o c vale menos 5. Menos 2x ao quadrado mais 7x mais 1, o a vale menos 2, o b vale 7 e o c vale 1. E assim, respectivamente. Primeiro elemento que nós vamos estudar hoje é a concavidade de uma função do segundo grau. A parábola ela pode estar com a concavidade virada para cima e com a concavidade virada para baixo. Como que nós vamos perceber isso em uma função? Nós vamos observar o nosso a, que é um número que está antes do x ao quadrado. Se o a for um número positivo, a concavidade da parábola vai ser virada para cima. Agora, se o número que está antes do x ao quadrado for um número negativo, a concavidade será virada para baixo. Segundo elemento são as raízes, e eu tenho certeza que você já ouviu falar delas. Para a gente descobrir as raízes ou zeros da função, nós vamos ter que calcular o delta. O delta, também chamado de discriminante, nada mais é do que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando esse valor dá um número positivo, nós temos duas raízes reais diferentes, ou seja, dois zeros da nossa função. Quando delta é igual a zero, nós vamos ter uma raiz, ou duas raízes iguais. E quando delta dá um número negativo, significa que nós não possuímos raízes reais. Vamos ver aqui para ficar mais claro? Então, olha só, quando o delta é um número positivo, maior do que zero, nós temos duas intersecções com o eixo x. Nós vamos ter o x1 e o x2. Quando o delta é igual a zero, nós vamos tocar o eixo x em somente um ponto. Nós vamos ter apenas uma raiz. E quando o delta dá um número menor do que zero, um número negativo, nós não encostamos, a parábola não encosta no eixo x, então nós não temos raízes reais. Como que nós descobrimos então esses zeros ou essas raízes? Após realizar o cálculo do discriminante, que é o delta, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta que nós já calculamos, dividido por 2 vezes o a. Aqui dessa fórmula nós vamos encontrar então ou dois valores diferentes ou dois valores iguais. O terceiro elemento de uma parábola é a intersecção com o eixo y, onde a nossa parábola vai passar no y. A intersecção com o eixo y é dado pela coordenada 0 para x e c. Esse c é aquele número que fica sozinho. Então, olhem aqui o meu primeiro exemplo. Ó. A função menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Tá vendo que o meu c aqui vale 2? Então, a minha função passa exatamente no 2, no meu eixo y. Olha aqui esse outro exemplo. F de x é igual a meio x ao quadrado menos x menos 1. Tá vendo que o meu c vale menos 1? Significa que a intersecção com o eixo y vai ser o menos 1. Isso acontece com todas as parábolas.